Por ordem da Justiça, a polícia prendeu hoje 5 responsáveis por atestar e monitorar a segurança na barragem que se rompeu em Brumadinho. Em São Paulo, a polícia prendeu os engenheiros André Yassuda e Makoto Namba, da Tuvsud Brasil, empresa responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem da Vale em Brumadinho. Os agentes apreenderam celulares, computadores, alguns laudos e documentos. Os 2 presos e o material foram levados de avião para Minas Gerais. Eles chegaram ao aeroporto da Pampulha, na capital mineira, no fim da manhã. Em Minas Gerais, foram presos o geólogo da Vale, César Augusto Granchan, o gerente de meio ambiente e corredor sudeste da Vale, Ricardo de Oliveira, e o gerente executivo do complexo Paraupeba da Vale, Rodrigo Arthur Gomes de Melo. A juíza Perla Saliba Brito, da comarca de Brumadinho, foi quem expediu as ordens de prisão. Ela aceitou os argumentos de que há, em tese, indícios de crimes contra o meio ambiente, de falsidade ideológica e de homicídio qualificado. A juíza também entendeu que há motivo para enquadrar o caso como crime hediondo e determinou a prisão temporária dos suspeitos por 30 dias. De acordo com a juíza, André Yassuda, César Augusto Paulino Granchan e Makoto Namba assinaram declarações de estabilidade das barragens, informando que as estruturas se adequavam às normas de segurança e que a tragédia demonstrou que o teor dos documentos não correspondia à verdade. A juíza cita que especialistas afirmam que há sensores capazes de captar com antecedência sinais do rompimento, o que faz concluir que havia meios de se evitar a tragédia. Ainda segundo a juíza, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Gomes Melo são responsáveis pelo monitoramento da barragem que se rompeu, sendo a prisão deles também imprescindível para a elucidação dos fatos. Em setembro do ano passado, o engenheiro Makoto Namba, da Tuvsud, e o geólogo César Augusto Granchan, da Vale, assinaram um laudo atestando a estabilidade da barragem 1, a que se rompeu. A empresa Tuvsud Brasil confirmou que fez 2 avaliações na barragem de Brumadinho no ano passado, a pedido da Vale. Uma revisão periódica de segurança em junho e uma inspeção regular de segurança em setembro. A empresa diz ainda que, devido às investigações em andamento, não vai se pronunciar e que está fornecendo as informações solicitadas pelas autoridades. A Vale informou que está colaborando com as autoridades e permanece contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos. O diretor jurídico da mineradora, Alexandre D'Ambrosio, gravou um vídeo para dizer que a Vale está se empenhando para esclarecer os motivos do rompimento da barragem. A equipe jurídica iniciou ontem, já no primeiro dia útil após o acidente, a primeira fase de uma sindicância interna. Essa mesma equipe compartilhou espontaneamente essas informações apuradas até o momento com as autoridades policiais e do Ministério Público. Uma das primeiras providências que tomei após o rompimento foi o envio de uma comunicação a todos os empregados da empresa no Brasil, determinando que sejam preservados todos os e-mails, documentos e arquivos de qualquer espécie. À tarde, integrantes da Força Tarefa, formada pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Polícia Federal, disseram que ouviram os presos e começaram o trabalho de perícia nos documentos. Eles pediram aos parentes das vítimas para colaborar com informações. Aqueles que conseguem reunir forças nesse momento difícil para compartilhar a informação serão muito bem-vindas para colaborar decisivamente com as investigações do Ministério Público Brasileiro e das polícias no Brasil. O presidente da Vale anunciou agora à noite que a empresa vai acabar com barragens iguais às de Brumadinho e de Mariana. Você vai ver daqui a pouco. E ainda a tecnologia que já existe e que dispensa a necessidade de barragens desse tipo. Subiu para 84 o número oficial de mortos na tragédia. 276 pessoas são ainda consideradas desaparecidas. As equipes de resgate encontraram hoje 2 corpos perto do refeitório onde trabalhadores estavam almoçando quando a lama desceu. Helicópteros cruzam o horizonte carregando um corpo. 2. Outro. A cada dia que passa, sem chuva e com sol forte, uma área maior da lama vai secando e fica mais seguro andar por aqui. E a gente pode chegar mais perto dos locais onde estão as equipes de busca. Nós estamos aqui a uns 200, 300 metros do local onde ficava um restaurante e os outros prédios da Vale.
E a gente vê aqui que esse é um dos pontos onde se concentram as buscas. A gente percebe que o ponto principal de buscas aqui é aqui bem no meio, bem na nossa frente, onde há um veículo. Há um grupo grande ali trabalhando, com cerca de 20 a 30 bombeiros e agentes da Defesa Civil. Na sexta-feira, quando a barragem 1 do complexo da Vale estourou, a onda de rejeitos desceu arrastando tudo pelo caminho. O primeiro impacto foi justamente nas dependências da mineradora, onde ficavam os escritórios e o refeitório, que foi deslocado por cerca de 800 metros. Centenas de funcionários foram soterrados. O produtor Renan Peixoto, da Globo News, conversou com o funcionário da Vale, que resgatou uma mulher pouco depois de a barragem se romper. Pedi para ela ter calma, para ela respirar, respira normal, nós vamos chegar aí. Eu esperando a lama acabar de passar, porque poderia estar vindo outra onda, né? Me pegava também. Eu fui lá com a corda, joguei a corda para ela, ela tentou segurar, só que ela não tinha força mais, tá? Aí eu consegui pegar pelos braços, arrastei ela para trás um pouco e subi pelo barranco, lá dá uns de 6 a 10 metros de altura. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. A Vale ainda não explicou por que construiu esses prédios tão perto da barragem. A terra mais seca facilita o acesso aos locais onde estão os corpos, mas, por outro lado, representa uma dificuldade. É mais difícil cavar, é mais difícil alcançar os corpos, porque a terra já está bastante sedimentada e dura. É um trabalho muito delicado. A gente vê nas imagens do repórter cinematográfico Rogério Rocha o cuidado dos bombeiros usando jato d'água para ir abrindo o caminho, pouco a pouco, até chegar ao local onde estão esses corpos. Também é importante, tem ajudado muito aqui, o trabalho dos cães farejadores. Nós vimos 3 cães farejadores ajudando os bombeiros. Eles trabalham também de forma incansável, localizando vestígios, localizando odores desses corpos. Eles circulam por aqui, os bombeiros precisam abrir caminho para que esses cães entrem nos locais. Os bombeiros cavam uma espécie de túnel para que o cachorro possa entrar, farejar, ver se tem algum vestígio, alguma pista de algum corpo. Nesse caso aqui ele entra, você está vendo o cachorro entrando ali. Aí você vê imagens do momento em que um dos cães farejadores localiza sinais de um corpo. Ele para, os bombeiros percebem que ali pode haver um corpo e começam a trabalhar nesse local. A gente trabalha diante de protocolos internacionais. Os protocolos internacionais, eles dizem para a gente que em casos de desastres, de estruturas colapsadas, a gente tem que trabalhar com até 7 dias de sobrevivência. Hoje é o 5º dia. Então a gente começa a acessar com as máquinas e posteriormente, num 6º dia, a gente já começa a fazer uma remoção mais rápida com máquinas para que a gente consiga dar uma resposta melhor para a sociedade. Essa equipe aqui de soldados israelenses trabalha em separado, perto daquela área demarcada com uma fita branca. Eles estão usando equipamentos como radar, sonar, que são capazes de detectar que tipo de material tem embaixo ali do solo. Se é terra, se é concreto, se é algum corpo. Eles também usam equipamentos que detectam sinais da existência de celulares, ou seja, uma pista que pode levar até uma das vítimas. Neste 5º dia de buscas, o trabalho intenso dos bombeiros e militares no solo se refletiu no céu de Brumadinho. Entre as vítimas da tragédia estão turistas, funcionários e donos da pousada que ficava perto de Inhotim. Inhotim é um dos maiores centros de arte a céu aberto do mundo. Com a lama mais seca, o chão já está mais firme em alguns trechos. Isso aqui é o que sobrou de uma estrada. A lama chegou até aqui as árvores, olha. Uma estrada que levava a um lugar muito especial. A pousada Nova Estância, um destino para descanso dentro da natureza. Recebia turistas do mundo todo, mas estava localizada perto da barragem, a pouco mais de 2 quilômetros em linha reta. As imagens feitas por um hóspede mostram como era a ponte da linha férrea antes do desastre, estrutura que foi levada pela onda de rejeitos.
Quando houve o rompimento, a lama cobriu tudo. A força da lama foi tão grande que as equipes de resgate acreditam que a pousada foi deslocada. Toda a estrutura dela foi sendo levada mais para frente naquela direção. Aqui a gente vê o pessoal do resgate usando a ajuda de cães. E o mais impressionante, até agora, nenhum vestígio da pousada foi encontrado. Claudinei passava sempre por aqui, nunca imaginou ver uma cena dessas. Era muito bem sucedido, tinha muitos clientes aí, muitas pessoas que trabalhavam aí, inclusive eram meus colegas, que tem colegas que estão desaparecidos. Não sobrou nada, nada. Ainda há dúvidas sobre quantas pessoas de fato estavam hospedadas no momento da tragédia. 35 pessoas eram esperadas, mas não há informações de quantas já haviam chegado. A dona da nova estância estava aqui na hora da tragédia. O corpo de Cleusane Mascarenhas, a Cleo, foi identificado e o enterro foi hoje em Belo Horizonte. Uma pessoa, eu posso dizer assim, que chega a ser inesquecível pelo tamanho da sua alegria, pelo tamanho da sua bondade, pelo amor que ela demonstrava com a família, principalmente, com os amigos. Então, assim, é uma grande perda que a gente está tendo de uma forma muito triste. O marido dela e um filho estão entre os desaparecidos. Uma funcionária e outras 2 pessoas que moravam na pousada conseguiram se salvar. O que dizer desse pai que veio em busca da filha? Joel foi bombeiro por 25 anos em Curitiba, mas a missão mais difícil dele está sendo lidar com a tragédia. A filha, Fernanda, de 30 anos, grávida, estava hospedada com o noivo e parentes dele na pousada. Joel chegou a falar com ela pelo telefone pouco antes do rompimento, mas depois, só silêncio. Você vai chegando num nível de autocontrole. Não sou um cara de ferro, não sou. Por dentro eu estou chorando. É filha, né? Filha, na verdade, é parte da gente, né? E tudo que a gente faz é por eles. E perder dessa forma, por uma negligência de empresas e diretores de empresa irresponsável, é triste, viu? Os rejeitos de minério que vazaram estão descendo pelo rio Paraupeba, mas a velocidade desse movimento diminuiu. Os moradores de Pará de Minas estão em alerta. Os dedos apontam para o que os olhos custam a acreditar. Nossa, mãe, o trem aí tá uma tristeza só, viu? Acabou, né? Acabou o negócio tudo aí. São cerca de 100 mil pessoas no caminho dos rejeitos. A Vale anunciou ontem que vai instalar uma membrana para retenção de sedimentos, antes do ponto onde a água é captada para abastecer a cidade de Pará de Minas, a cerca de 40 quilômetros de Brumadinho. Técnicos estiveram hoje no fim da tarde no local, mas o equipamento só deve chegar amanhã. A todo momento a gente fica preocupados, né? Porque o rio está bem aqui, perto da gente aqui. É muito triste mesmo. Um boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil no fim da tarde avisa que a lama está se deslocando mais devagar. A previsão para a chegada dos rejeitos a Pará de Minas passou de hoje à noite para amanhã. Na cidade, técnicos monitoram a quantidade de partículas sólidas a cada 15 minutos. A partir do monitoramento que temos feito, tão logo nós identifiquemos a aproximação dessa mancha, nós suspenderemos o abastecimento de forma preventiva. O Paraupeba é uma das principais fontes de abastecimento aqui para Pará de Minas. E uma das medidas emergenciais adotadas pela empresa responsável por este abastecimento é a reativação de 6 poços artesianos na área urbana. Juntos, eles são capazes de fornecer até 30 litros de água por segundo, o que ajudaria a minimizar os impactos à população. Testes, inclusive, já comprovaram que essa água está boa para consumo. A previsão é que a lama siga pelo rio Paraupeba até chegar à usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Pompéu. O novo boletim aponta que não há mais como prever quando a lama chegará ao reservatório. Como medidas de segurança, as turbinas foram desligadas e só devem voltar a funcionar depois que os rejeitos deixarem de ser uma ameaça. O objetivo principal é impedir que a lama chegue à usina de Três Marias e contamine a bacia do Rio São Francisco. A seguir, o presidente da Vale diz que vai acabar com todas as barragens, como as de Brumadinho e de Mariana. E você vai conhecer técnicas de mineração que dispensam a necessidade dessas barragens.
O governo federal anunciou hoje que vai proibir construções em áreas próximas a barragens, como era o caso do refeitório da Vale, em Brumadinho, e que vai intensificar a fiscalização nas 20 mil barragens brasileiras. A reunião ministerial discutiu a política de segurança de barragens. 2 medidas foram anunciadas. A primeira é intensificar a fiscalização das barragens. Das 20 mil cadastradas, 3.386 são consideradas de risco e, por isso, vão ter prioridade na fiscalização. Entre elas, 205 são barragens de rejeitos minerais, como a de Brumadinho. Mas o governo não deu um prazo para o início ou para o fim da fiscalização. Nem sabe se há recursos suficientes para o trabalho. A estrutura atual das agências provavelmente é insuficiente para dar conta dessa dimensão, porque ela nunca foi tratada e nunca foi enfrentada. Mas o governo federal como um todo tem os recursos humanos e financeiros para fazê-lo. A segunda medida é a proibição de construções na chamada Área 1, a região mais próxima às barragens, que no caso de Brumadinho tinha prédio administrativo e refeitório. É claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura que não seja estritamente necessária à operação da mina. O IBAMA multou a Vale em 250 milhões de reais pela tragédia de Brumadinho. Na entrevista, os ministros foram questionados sobre as multas não pagas pela mineradora Samarco, no valor de 350 milhões de reais. Mais de 3 anos após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, que deixou 19 mortos, a Samarco, que tem a Vale como uma de suas controladoras, não pagou nenhuma das 25 multas aplicadas pelo IBAMA. Em nota, o IBAMA informou que, apesar de os autos de infração terem sido confirmados, a Samarco insiste em recorrer, buscando afastar sua responsabilidade pelo desastre. O ministro do Meio Ambiente diz que o esforço agora é com a tragédia de Brumadinho. Nosso esforço é que, com relação a este caso especificamente, Brumadinho, tanto as respostas de reparação ambiental, multas inerentes, compensações e medidas reparatórias sejam tomadas em caráter mais efetivo, mais rápido e de forma negociada entre os diversos órgãos governamentais que têm atuado nas respectivas fiscalizações. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai pedir a todas as concessionárias uma nova versão do plano de segurança das barragens de usinas hidrelétricas e vai fiscalizar barragens que ficam próximas a áreas densamente habitadas, as de alto risco. São pelo menos 519. No Rio Grande do Norte, a fiscalização começou hoje pela barragem Passagem das Traíras, em São José do Seridó. Um dos 5 reservatórios de água do estado apontados pela Agência Nacional de Águas com problemas estruturais. Após a vistoria, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos disse que não há risco de rompimento imediato. E o governo reforçou que decisões sobre o afastamento ou não da diretoria da Vale são de responsabilidade do Conselho Administrativo da empresa, formado por 12 acionistas, fundos de pensão e representantes do governo e funcionários. Ontem, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, depois de dizer que o governo poderia afastar a direção da empresa, disse que o governo não tinha como intervir. Hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, descartou intervir diretamente no comando da empresa e disse que o Palácio do Planalto está agindo com cautela, acompanhando as investigações. O que o governo tem na Vale é o que se chama de golden share. Essa posição permite ao governo, por exemplo, manter a sede da empresa no Brasil. Agora, não permite nenhuma interferência na gestão propriamente dita. Essa é uma decisão do Conselho de Administração e é evidente que nas empresas privadas, o governo é apenas um acionista, o papel do acionista é confiar no seu Conselho de Administração. Então, não há condição de haver qualquer grau de intervenção, até porque esta não seria uma sinalização desejável ao mercado, num país onde o Brasil deseja, sim, receber parceiros que possam usar essa fantástica biodiversidade que o Brasil tem.
Então precisa respeitar e o governo sabe que tem limitações. Mas Onyx afirmou que se as investigações mostrarem que houve falha, aí sim o governo pode tentar convocar o Conselho de Administração para avaliar a situação. O governo não teme nada. Se tiver que a investigação mostrar que realmente há problema, há dolo, há falha, é evidente que o governo vai exercer seu direito. No mundo da mineração, já existem técnicas para reaproveitar os rejeitos e dispensar a necessidade de barragens. Mas Brumadinho era um projeto antigo e completamente ultrapassado. As tragédias de Brumadinho e Mariana provocam indignação e perguntas. Esse é o custo da mineração? Não há tecnologia que possa tornar a atividade mais segura? As barragens que se romperam nas duas regiões eram do mesmo tipo, alteamento a montante, mais barato e considerado ultrapassado pelos especialistas. O modelo já foi proibido no Chile e tem sido menos usado na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que está na hora de proibir, no sentido de que a prática tem mostrado para a gente que, por mais que tente se fazer bem essas barragens e monitorar, tem muitas variáveis que a engenharia ainda não está abarcando. Há outros modelos considerados mais seguros. Por exemplo, o empilhamento a seco. Os rejeitos passam por técnicas para retirada da água, ficam mais sólidos e são depositados em áreas protegidas por diques. Na barragem de alteamento a jusante, a fundação é no terreno natural, firme. No método alteamento a montante, a fundação é menos resistente porque a barragem vai crescendo em cima dos próprios rejeitos, dentro do reservatório, com paredes em degraus que vão subindo para dentro. No alteamento a jusante, a barragem cresce com degraus para fora, e isso dá mais estabilidade e permite a compactação desses degraus e a instalação de filtros e drenos. O alteamento a jusante pode custar até 3 vezes mais para as companhias de mineração. Normalmente as barragens são construídas pelo método de montante justamente pelo aspecto econômico. Elas são realmente barragens que trazem muito mais risco de ruptura do que as barragens de jusante. Eu acho mesmo uma temeridade que continuam a se construir barragens, porque mesmo bem planejadas, projetadas, operadas, monitoradas, ainda assim elas contêm um risco muito grande. A Vale afirma que as barragens a montante são de construção antiga e se comprometeu a investir em segurança. A Vale vai incluir um investimento bastante grande para fazer frente a essas barragens que a empresa já há muito tempo, muitos e muitos anos, não constrói barragens com essa tecnologia. A tecnologia já avançou a ponto de criar a mineração a seco, sem uso de água e barragens. A própria Vale afirma que no norte do país, 80% da produção é assim. Em Minas Gerais, a companhia diz que ampliou de 20% em 2016 para 32% em 2018 o processamento a seco. A gente tem que pensar hoje em alternativas que não usem barragens. O que a gente optou no Brasil, que as empresas optaram no Brasil nos últimos anos, foram mega barragens. Não é de hoje que pesquisadores brasileiros estudam formas de acabar com as barragens da mineração. E eles já encontraram maneiras de usar a lama, os rejeitos, em benefício da sociedade. Há algumas dessas pesquisas pelo país que começaram antes mesmo do desastre de Mariana. Numa delas, na Universidade Federal de Minas Gerais, a lama da mineração é transformada em pó e depois em cimento e tijolos. Essa casa de 46 metros quadrados foi construída do piso ao teto com lama da mineração e com custo 30% menor do que o método tradicional. Mas o pesquisador diz que até hoje nenhuma empresa se interessou em colocar os resultados em prática. Eu diria que se nós tivéssemos começado isso em 2012, em 2032 a gente teria aí só 42% dos rejeitos dentro da barragem. Então a curva gradativa, ela não consegue ser da noite para o dia. Da noite para o dia a gente poderia parar de estocar a lama como a gente estoca. Passar até um rejeito drenado temporário, para diminuir a carga das barragens, porque nós estamos com cargas extremamente altas. E agora há pouco, depois de uma reunião no Ministério de Minas e Energia, o presidente da Vale anunciou que vai desativar todas as 19 barragens a montante, iguais às de Brumadinho e a de Mariana. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a Zileide Silva. Boa noite, Zileide.
Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, o ministro de Minas e Energia passou parte da tarde reunido aqui no Ministério com representantes e com o presidente da Vale, que anunciou sim que vai acabar com todas as barragens semelhantes à de Brumadinho. São 19. Assim, em 3 anos, a Vale vai devolver para a natureza a área dessas barragens, todas em Minas. Mas para isso, nos próximos 45 dias, a Vale vai encaminhar projetos para órgãos ambientais do governo de Minas Gerais e só assim poderá parar com o trabalho dessas barragens. Vamos ouvir o que o presidente da Vale disse. 9 das 19 barragens já foram descomissionadas. Sobraram, no entanto, 10, que estavam em projeto de descomissionamento também. No entanto, senhores, a decisão da companhia foi que depois que esse desastre aconteceu, que não podemos mais conviver com esse tipo de barragem. Consequentemente, tomamos a decisão e que foi referendada pelo Conselho de Administração da companhia na data de hoje, de eliminar, acabar com todas as barragens a montante, descomissionando todas elas, com efeito imediato. Para tanto, será necessário paralisar as operações de mineração em todos os sites que estão nas proximidades dessas barragens. Não que eles usem essas barragens, não usam, as barragens estão inativas. No entanto, há uma interferência entre a operação e a barragem. Então, a única maneira de fazer o descomissionamento é interrompendo a operação. A Vale produz 400 milhões de toneladas de ferro por ano. Parando com essas barragens, semelhantes à de Brumadinho, deixará de produzir 10% desse total. E para parar com essas barragens, vai gastar 5 bilhões de reais. Bonner e Renata. Obrigada, Zileide, pelas suas informações. Então, ao longo de 3 anos, essas 19 barragens feitas com alteamento a montante serão desativadas e devolvidas ao estado de Minas Gerais, essa área. 2 escritórios de advocacia de Nova York já moveram ação coletiva contra a Vale por prejuízos provocados pelo desastre em Brumadinho. A acusação contra a empresa, o diretor-presidente e o diretor financeiro é de terem mentido aos investidores sobre o risco de rompimento da barragem. No pregão da Bolsa de Valores de Nova York, as ações da Vale registraram alta de 2,5% depois da perda acumulada de 26% desde sexta-feira passada. Existe um documento da Organização das Nações Unidas que reúne medidas de segurança para a mineração. Ele foi produzido exatamente por causa da tragédia de 3 anos atrás, também em Minas Gerais. As recomendações foram divulgadas pelo Programa Ambiental da ONU depois do acidente de Fundão em Mariana. São resultado de um estudo feito por especialistas de vários países com atividade mineradora, como Estados Unidos, Noruega, Austrália, Canadá e Brasil. A primeira recomendação é: fatores de segurança devem ser analisados separadamente de questões econômicas. Para a prevenção de rompimentos, as empresas deveriam incluir monitoramento independente, que deve ocorrer enquanto a barragem existir, inclusive durante modificações. O estudo também alerta para os principais riscos, como problemas de drenagem e as condições climáticas. O professor de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Alex Bastos, participou da elaboração do relatório da ONU e diz que o rompimento da barragem de Brumadinho surpreendeu os pesquisadores. A expectativa era de que as empresas já teriam feito todo um check-up de segurança nessas barragens. E 3 anos depois a gente vê a mesma tragédia agora, do ponto de vista humano, é muito maior. A comunidade internacional considerava que tinha havido um avanço na segurança de barragens de rejeitos depois do rompimento de Fundão. O Conselho Internacional de Minas e Metais, que reúne as maiores empresas de mineração do mundo, divulgou a meta de zerar a ocorrência de desastres e mortes. A Vale passou a integrar esse conselho em outubro de 2017. Agora, o rompimento em Brumadinho tem um dos maiores números de vítimas da história. A barragem era do tipo chamado a montante.
O relatório da ONU aponta que o método é comprovadamente menos estável do que outros. Era também o tipo de barragem que se rompeu em Mariana. Apesar dos desastres, o pesquisador teme que os alertas estejam sendo desconsiderados pelas mineradoras. Ao mesmo tempo que uma empresa diz que está investindo dinheiro no setor de segurança e de meio ambiente, ela também está fazendo lobby nas assembleias legislativas, no Congresso, né, para facilitar, muitas vezes, flexibilizar a legislação nessas áreas, né, de fiscalização, de regulamentação ou de licenciamento. Então é difícil a gente acreditar. Eu gostaria muito de acreditar.